Olá, seja qual horário que você estiver assistindo a esta videoaula, espero que tenha um bom proveito, tá? Faça um bom aproveitamento do conteúdo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Eu sou o professor mestre Ângelo Rego, sou biólogo, entomólogo e sou professor universitário nos cursos de saúde. Na aula de hoje, conforme aí o título, nós vamos estudar o sistema linfático. Eu costumo fazer analogias. Se vocês assistiram às demais aulas, eu sempre gosto de começar a aula com analogia. E o sistema linfático tem uma comparação interessante, que é como se existissem guardas numa proteção, tá? E fossem plantadas armadilhas para possíveis invasores, tá bom? Eu gosto de pensar dessa maneira. Essa analogia é a melhor forma de explicar qual a serventia do sistema linfático no nosso organismo, que é de proteger o nosso corpo de possíveis intrusos deletérios, ou seja, maléficos que vá nos fazer mal, etc. Como vírus, bactéria, fungos, protozoários, células mortas mesmo, tá bom? Ok? Bom, para darmos início aqui ao nosso sistema linfático, esse sistema ele é constituído por uma rede de vasos capilares, que é semelhante às veias, que aqui nós iremos chamar de vasos linfáticos, são os vasos linfáticos, tá bom? Quando o sangue passa pelos capilares, parte do líquido que compõe extravasa para a parede celular e se espalha entre as células próximas, dessa forma ali nutrindo e oxigenando ali aquelas células adjacentes. Pessoal, o sistema linfático ele é uma rede, tá? É interligado, como você pode visualizar aí na imagem. Tá? Ele é uma rede complexa de órgãos linfóides. Tá bom? Nós vamos falar desses órgãos à frente. Os linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e esses vasos que produzem e transportam esse fluido, que é o fluido linfático, e vamos falar também à frente, que é a linfa, dos tecidos para o sistema circulatório, ok? Ou seja, é constituído por uma vasta rede de vasos que é semelhante lá às veias, tá bom? Os vasos linfáticos semelhante a essas veias que se distribui aí pelo corpo e recolhendo o líquido tissular, tá? Aquele líquido que não retornou aos capilares sanguíneos, que como função basicamente é para filtrar e reconduzi-lo à circulação sanguínea, tá bom? Então o sistema linfático também é um importante componente do sistema, como eu citei lá à frente, como se fosse uma analogia à defesa do corpo, lá como se fossem guardas plantando armadilhas, e é exatamente isso que acontece, vamos ver à frente isso mais profundamente, em outras aulas também. Ou seja, é um componente do sistema imunológico, tá? Pois ele colabora com os glóbulos brancos para proteção contra essas bactérias, vírus, invasores, etc. Tá bom? Então, e vale destacar que é importante, só por questão de curiosidade, citar mesmo que o estudo do sistema linfático em práticas, em dissecação, tá bom? Ele não é muito satisfatório. Por quê? A tenuidade das paredes dos vasos e o pequeno tamanho, tá? São bem pequenos e bem tênues, bem delicados. É impossível você distinguir dos tecidos vizinhos, tá? Tem esse problema. Bom, turma, como função, tá? Ou funções do sistema linfático. O sistema linfático ele possui a função de drenar o excesso de líquido intersticial. O que é esse líquido intersticial? Tá? É o que está ali no interstício, no tecido, entre as células. É o líquido extracelular. Tá? Líquido onde as células ficam mergulhadas e de onde elas retiram os nutrientes, eliminam as substâncias residuais do metabolismo celular, conforme nós já vimos lá na aula de sistema cardiovascular. Tá? Para devolver ao sangue e assim manter o equilíbrio dos fluidos no corpo. Ok? Basicamente, onde está localizado o sistema linfático? Nós vamos falar de cada um. Bom, os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, são chamados aí de nódulos linfáticos, tá? Eles são órgãos bem pequenos, tá bem?
tem cerca aí de 2 centímetros presentes aí no pescoço, no tórax, no abdômen, na axila, na virilha, enfim. Já ouviram falar da íngua? Tá? É uma inflamação desses linfonodos. É um nome aí comum, né? As ínguas, quando o indivíduo é acometido por alguma infecção, etc. O tecido linfático nessa região, que são os linfonodos, eles ficam entumecidos ali, evidenciando durante, por exemplo, a anamnese, etc. Você apalpa essas regiões e pode perceber que há ali uma infecção. Então, vamos falar mais à frente. Ali basicamente formado por tecido linfóide. Importante destacar que é um tecido conjuntivo, tá bom? Formado por tecido linfóide, tá? E é distribuído pelo corpo. Bom, são os linfonodos que são responsáveis por filtrar a linfa antes dela retornar ao sangue. Ok? Mas o que é a linfa? Vamos ver o que é a linfa aqui? Deixa eu passar aqui. Pessoal, a linfa é uma parte do plasma sanguíneo. Vocês estão vendo na imagem aí, vamos comentar dela. A linfa é uma parte do plasma sanguíneo que extravasa continuamente dos vasos capilares. Ela é formada aí por um material líquido, claro, entre as células dos diversos tecidos do organismo, que é o líquido intercelular. Olha, uma parte desse líquido intercelular ele retorna aos capilares, como eu falei agora há pouco. Ele retorna aos capilares sanguíneos, carregando aí gás carbônico, e os resíduos diversos, tá? A outra parte, a linfa é recolhida pelos capilares linfáticos, tá bom? Uma observação: boa parte da linfa ela provém do nosso fígado e do intestino, tá? E se a gente for falar do aspecto dela, como que ela se apresenta, qual que é o aspecto? A linfa é um líquido transparente, é esbranquiçado, algumas vezes ele é até amarelado ou rosado, dependendo aí do estado pH, da osmolaridade também. É alcalino, perdão, turma, que circula aí pelos vasos linfáticos. Bom, pessoal, 2/3 de toda a linfa ela deriva do fígado e do intestino. Falei que uma boa parte vem lá do fígado e do intestino, 2/3 do fígado e do intestino. A composição é semelhante à do sangue. A composição da linfa ela é bem semelhante à do sangue, mas tem uma diferença: não possui hemácia, tá? Então não tem aquele aspecto avermelhado. Apesar de conter mesmo glóbulos brancos, 99% são linfócitos, tá? Nas células de defesa. No sangue, esses linfócitos representam aí, mais ou menos não, eles representam, cerca de 50% total dos glóbulos brancos. Essa linfa ela é transportada pelos vasos linfáticos, é como se fosse lá nas veias, no sistema cardiovascular. O sentido da circulação é unidirecional, aqui também, tá? A linfa ela é transportada pelos vasos linfáticos em sentido unidirecional e filtrada nos linfonodos, olha só. Também, como eu falei para vocês, linfonodos, conhecidos como os nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos, tá? Após essa filtragem, tá? O sistema linfático atua aí como um filtro também. Ele é lançado no sangue e desemboca aí nas grandes veias torácicas, tá? Passar aqui. Bom, turma, a circulação linfática, bem interessante. A circulação linfática, ela é responsável pela absorção de detritos e macromoléculas que as células produzem durante o metabolismo, ou que não conseguem ser captadas ali pelo sistema sanguíneo. O sistema linfático ele coleta a linfa por difusão, ou seja, difusão é a passagem natural ali das partículas de substâncias através de uma membrana, tá? De onde está maior concentrado para onde tem uma menor concentração. E isso acontece nos capilares mesmo linfáticos, que são mais finos, mais delgados e permite esse processo. E a conduz aí por dentro do sistema linfático.
Lá dentro do sistema linfático, o fluido é chamado de linfa. Esse fluido no sistema linfático, obviamente, parece ser até redundante, mas eu tenho que falar dessa forma. Uma vez dentro do sistema, o fluido é chamado de linfa, tá bom? E tem sempre a mesma composição daquele fluido intersticial. A linfa ela percorre o sistema linfático diferentemente do que acontece lá no sistema cardiovascular, onde você tem uma bomba que impulsiona o sangue, tá? É o coração, essa bomba, e trabalha com uma alta pressão. No sistema linfático é um pouquinho diferente. A linfa ela percorre o sistema linfático, mas com fracas, tênues contrações, tá? Dos músculos, da pulsação das artérias mesmo, próximas ao movimento das extremidades, ou seja, concomitantes a essas artérias, próximas a elas. Essa pulsação ela gera, que ela já é fraca, ela já está a pulsação que está sendo gerada ali, a bomba, o coração que está gerando aquele movimento, fazendo com que o sangue seja propagado ali pelo sistema cardiovascular. É claro que essa força ela vai diminuindo, tá? Então, tal que as veias, por exemplo, para o sangue subir, nós já vimos que elas têm válvulas. Aqui também tem a presença de válvulas aqui no sistema linfático. Então, essa pulsação, essas contrações, por isso que elas já são mais fracas e tênues, acontecem próximos desses movimentos musculares ali das artérias, das veias, tá? Aproveitando ali digamos, a força cinética, a força do movimento, né, advinda lá da pulsação do coração, para essa linfa circular. Todos os vasos linfáticos têm válvulas, tá bom? Todos os vasos linfáticos têm válvulas. Essas válvulas, vocês já sabem, elas servem, ou quem não sabe vai saber agora, assim como as veias possuem também válvulas, aqui também é para impedir o refluxo, tá? Como no sistema venoso lá da circulação sanguínea. Se um vaso sofre uma obstrução, o líquido se acumula naquela região, naquela zona afetada, produz-se ali um inchaço, tá? A gente denomina de edema. Em aulas posteriores eu vou até falar de linfedema, as causas, explicar um pouquinho a fisiologia do que acontece ali, tá bom? Mas para outra aula que já é uma outra história. Faz parte aqui do conteúdo, mas é um pouquinho mais longo isso, tá bom? E ali naquele edema pode conter micro-organismos, tá? Ali ao passar por esses filtros, os linfonodos, os gânglios linfáticos e pelo baço serão eliminados, tá? Por isso que durante certas infecções pode se sentir, como eu já citei lá no início, dor, inchaço nos gânglios linfáticos ali do pescoço, da axila, da virilha. Já palparam as regiões quando você está aí com uma infecção, com inflamação, ou mesmo com febre causada por um parasito? Tá bom, ali é o que nós conhecemos popularmente como a íngua, tá bom? Ok. Bom, turma, dando continuidade, diferentemente do sangue, o sistema linfático ele não é um sistema fechado. Isso mesmo, não é um sistema fechado. E não tem uma bomba central, como eu já dei um spoiler aí um pouco antes, né? Perdão. A linfa ela vai depender exclusivamente, ela dependerá das ações de agentes externos para poder circular. Isso mesmo, tá? Isso mesmo que você ouviu. A linfa, o sistema linfático, ou melhor, não é um sistema fechado e não tem uma bomba central. Eu falo isso porque às vezes em prova, alguns alunos ficam, poxa, o sistema linfático quer dizer que ele é aberto. É interessante isso, tá bom? Pois bem, o sistema linfático ele não é fechado. E como eu mostrei lá na imagem para vocês também, lembram? No líquido intersticial ali, tá? Sistema circulatório fechadinho, sistema linfático ali na parte intersticial com difusão, tá? Enfim, a linfa ela depende exclusivamente, como eu disse, da ação de agentes externos para poder circular. Eu já falei que ela move-se sobre baixa pressão, tá bom? Essa baixa pressão, basicamente, ela é provocada pelos movimentos dos músculos esqueléticos que pressionam esse fluido através dele,
tá? Vocês já sentiram alguma vez no corpo de vocês que como se tivesse alguma região pulsando ali, tá? Pode ser também pequenas fibrilações ali do sistema cardiovascular, bem como uma compressão provocada pelo movimento do músculo esquelético, tá? Pressionando ali o fluido. E quando está dessa forma, porque está difícil de empurrar o fluido, tá bom? Tem uma série de fatores que interferem nisso. Bom, a linfa ela é transportada progressivamente para os vasos linfáticos maiores, tá? Ela vai se acumular no ducto linfático direito, para a linfa da parte direita superior do corpo, tá? E no ducto torácico para o resto do corpo, esquerdo, né? Esses ductos eles irão desembocar, né, no sistema circulatório, mais precisamente lá na veia subclávia, esquerda e direita, tá bom? Então a circulação linfática ela acompanha a circulação venosa, como está aí no slide para vocês, e sendo ambas aí responsáveis pela reabsorção do sangue. A circulação linfática, olha só, turma, geralmente, como eu volto a dizer, é uma circulação muito lenta. E o envelhecimento faz com que ela seja mais lenta ainda. E como que a gente pode constatar isso? Por exemplo, na pessoa de idade, as pernas podem começar a inchar, tá? Lenta e progressivamente com a idade, que pode causar aí um quadro de causa de insuficiência linfática. O que acontece naturalmente no nosso corpo, a drenagem linfática, tá? É a drenagem linfática natural mesmo, que acontece no nosso corpo. É uma das inúmeras funções fisiológicas, tá, do nosso organismo. Assim como outras funções automáticas do organismo. Tá bom? O aspecto da linfa, geralmente, que é incolor, tá bom? É um aspecto ali incolor, pode ser amarelado, contribuiu para que lhe fosse atribuído a princípio ali um papel mais discreto, ok? Então, turma, em outras aulas também eu irei falar sobre esse processo de drenagem linfática no nosso corpo, tá? A função mesmo biológica e fisiológica de como ocorre, ok? Mas de todo modo, voltando aqui, a linfa ela é absorvida por vasos linfáticos que estão distribuídos em todo o corpo, que esses vasos têm o nome de capilares linfáticos, tá? Ou vasos linfáticos iniciais. Lá desses vasos, eles irão desembocar em vasos que transportam linfa e são denominados o que a gente chama de, entrando um pouquinho mais já na anatomia específica dessa região, de vasos pré-coletores ou pós-capilares. Eu vou já mostrar uma imagem para vocês. Tá bom? A função e estrutura desses dois tipos de vaso são totalmente diferentes. Por exemplo, ó, deixa eu passar aqui. Veja bem. Como você pode verificar aí na imagem, os capilares linfáticos, eles são compostos por um cilindro, tá? Por células cilíndricas. Você pode visualizar aí. Deixa eu tentar apontar aqui, tá? As células são cilíndricas aqui. Essas células cilíndricas endoteliais, tá? Totalmente distintos dos capilares sanguíneos, tá bem? Elas têm um lumen bem maior, ou seja, um espaço, e são mais irregulares. E aí, como você pode visualizar, tem muitas conexões celulares endoteliais. Então, você percebe que os capilares linfáticos são bem diferentes aqui, ó. Apontando aqui os capilares linfáticos aqui em verdes, ó. Aqui as células, e essa parte aqui que eu estou apontando, está em branco aqui, é o intestício aqui, tá bom, turma? Isso aqui é o intestício, ó. Aqui os capilares sanguíneos, tá? Ó. Aqui é o intestício, apontando aqui, tá bom? Então os capilares linfáticos, eles têm, são compostos por cilindros também endoteliais, só que eles são muito diferentes, tá bom? Eles têm um lume mais irregular, como você pode perceber aí. Os capilares sanguíneos são bem mais regulares aqui, ó, tá? Tanto as arteríolas como as vênulas aqui. E por que são as arteríolas e as vênulas? Porque a gente está falando de capilares aqui, são mais finos, né?
tá bem? Não são as artérias e as veias mais finas, onde ocorre o processo de fusão. E olha só a diferença aqui. Aberto aqui o capilar linfático, ok? Falando de vasos pré-coletores, só para a gente entender, vamos visualizar aqui, ó, próxima imagem. Preste bem atenção. Os vasos pré-coletores, eles têm a mesma estrutura dos capilares, com a diferença de um cilindro endotelial, esse cilindro interno, ele está coberto por um revestimento de tecido. É um tecido conjuntivo aqui, tá? Tem essa pequena diferença, ou grande diferença. Com essa função elástica e muscular, tá? O que explica bem uma propriedade física dos vasos de contração e estriamento, tá? Esses vasos que vocês visualizam no slide, possuem válvulas que diferenciam-se aí dos capilares linfáticos, tá? Os vasos pré-coletores. A gente está vendo um corte aqui da pele, aqui, ó, já de tecido conjuntivo, tá? Evidenciando aqui os capilares, tá? O tecido epitelial aqui o extrato córneo, tá? E aqui mais adentro os vasos coletores e pré-coletores. As válvulas que eu me referi agora há pouco são essas aqui, ó, ok? Para impedir aqui o refluxo, fazendo assim com que seja unidirecional, tá? Bom, esses coletores aí na imagem, parecendo um picles, né? Mas aí são coletores, tá? Enfatizei aí. Os coletores linfáticos, eles transportam a linfa em direção às cadeias ganglionares. Assim como as artérias e as grandes veias são compostas por duas camadas, nós já vimos lá, lembram? Que as túnicas íntimas, médias e adventícias. Dei uma revisada lá na aula de cardiovascular. A camada externa aqui, do sistema linfático, tá? Desses coletores linfáticos, mais precisamente, ela se funde ao tecido adiposo, ao tecido gorduroso e tecido conjuntivo. É lá onde se encontram grandes vasos linfáticos, tá bom? Ok? Aqui evidenciando as válvulas, um corte aqui das válvulas, tá, pessoal? As válvulas linfáticas, elas são comparáveis às veias, às válvulas do sistema venoso, tá bom? Como eu já falei também. Mas elas são muito mais elas são muito mais válvulas, elas são muito mais, como é que eu posso dizer? Fugiu aqui a palavra. Elas têm um espaço maior, elas têm um espaço bem maior nessa região. Para eu dar essa aula aqui, eu não estou visualizando, porque a tela do computador está queimada, eu estou visualizando de longe aqui, porque eu estou enxergando. Mas eu deveria ter colocado aqui uma imagem para comparar as válvulas de veias, das válvulas venosas das válvulas linfáticas, mas tudo bem, tá? Bom, essas válvulas elas vão em direção à corrente linfática e estão localizadas de tal maneira aí que permite o escoamento livre e bem rápido em direção aos grandes vasos linfáticos para impedir o refluxo. Basicamente é isso, tá bom? Foi um erro meu de não ter colocado aí para comparar uma válvula venosa e uma válvula linfática, mas tudo bem, deu para entender aí, creio eu, espero que sim. Bom, turma, e vamos falar agora sobre os órgãos linfóides, tá? Comentar sobre os órgãos linfóides. Bom, eu vou separar essa aula, claro, depois eu vou entrar em cada órgão desse com detalhes, tá? Mas por enquanto aqui vamos comentar os principais. Entre os órgãos linfóides estão aí o baço, os linfonodos, né? Os nódulos linfáticos, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, e as tonsilas faríngeas, são as adenoides, vamos falar dela. O timo, que basicamente é um tecido conjuntivo com um tipo reticular linfóide, que é rico em linfócito, são os órgãos aí do sistema linfático. Bom, em alguns autores, vocês podem encontrar a medula óssea pertencendo ao sistema linfático,
por produzirem linfócitos, tá? E aqui o objetivo não vai ser fazer essa classificação, mas eu vou citar aqui para vocês, para a gente trabalhar em aulas posteriores. Os órgãos linfóides, eles são classificados em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Qual que é a diferença aí? Os primários, eles são responsáveis pela produção e maturação de linfócitos. Inclui aí o timo e a medula óssea, tá? Os secundários, eles são os órgãos onde os linfócitos estimulam a produção de anticorpos. Veja bem, os primários, eles são responsáveis pela produção e maturação dos linfócitos. Os secundários são órgãos onde os linfócitos estimulam a produção de anticorpos. Vamos destacar e citar as adenóides, o baço, as placas de Peyer, que depois eu vou dar uma aula só dessas outras estruturas. O apêndice também, isso mesmo. Não é bem só um órgão vestigial, tá? Os linfonodos e os vasos linfáticos. Vamos citar os principais? Vamos citar aqui, por exemplo, o baço. Bom, o baço, ele é considerado o maior órgão linfático. Aí na imagem, se você perceber, ele está situado ele no fundo do estômago e o diafragma. Ele tem um aspecto assim, ele é bem mole, sabe, pessoal? A consistência é bem friável, é mole. E é altamente vascularizado. Tem assim uma coloração púrpura escura, por isso que está dessa cor aí meio rosadinha no nosso esquema, tá? O tamanho e o peso do baço, ele varia muito. Por exemplo, no adulto, tem cerca de 12 centímetros a 7 centímetros de comprimento, 7 de largura, tá bom? Vamos lá. Bom, o baço, ele é um órgão linfóide, apesar de não filtrar linfa. É um órgão aí excluído da circulação linfática. Excluído, esse termo que me veio à cabeça, mas é isso mesmo. Ele é um órgão excluído da circulação linfática, porém interposto na circulação sanguínea. Ele possui uma grande quantidade de macrófagos que através de fagocitose destroem micro-organismos, tá? Fagocitam micro-organismos, resto de tecido. Diga-se de passagem, é um órgão muito rico em lisossomos, tá bom? Além disso, também destrói células do sangue em circulação já desgastadas, como os eritrócitos, tá? Os glóbulos vermelhos, os leucócitos, as plaquetas. Ou seja, turma, o baço limpa o sangue, funcionando como um filtro. O baço também ele tem participação na resposta imune e produz dois anticorpos, linfócitos T e linfócitos B, bem como realiza a hematopoiese, ou hematopoese, produção lá das hemácias, também reagindo aí a agentes infecciosos. Tá? Depois a gente vai comentar sobre a anatomia de cada estrutura que eu vou montar agora. Eu vou falar de 4 órgãos linfóides. Os linfonodos. Olha, os linfonodos, você percebe essa rede aí que ele está interligada. São órgãos pequenos em forma de feijõezinhos, parece feijões, que está localizado ao longo do sistema linfático. Eles estão em maior número no organismo, tá? O sistema linfático são em maior número, como você pode perceber, esses pontinhos mais destacados aí, tá? Eles estão presentes no pescoço, no tórax, no abdômen, na virilha, na axila. Nos linfonodos, pessoal, os linfonodos, eles armazenam as células brancas, tá? Os linfócitos. Então, quando ocorre uma infecção, pode aumentar de tamanho, ficar mais dolorido. Pois aí o que está acontecendo é uma reação a micro-organismos que acometeram ali o nosso corpo, etc., invasores. Por isso que eu costumo brincar que são armadilhas colocadas ali, tá bom? Essas armadilhas. E eles liberam lá os soldados que vão defender os linfócitos para combater esses micro-organismos invasores. Eles também liberam os linfócitos, claro. Eles liberam esses linfócitos para combater esses organismos. Óbvio. Ou seja, turma, eles possuem uma estrutura em função que é muito semelhante às do baço. Me desculpem, turma, porque já é a 4ª tentativa de aula, estão fazendo uma reforma aqui em cima. Mas bom, voltando, aí eu tive que rearranjar tudo aqui.
tá? Ou seja, turma, eles possuem uma estrutura que é muito semelhante às do baço, mas os linfonodos eles são responsáveis por filtrar a linfa antes de retornar ao sangue, certo? Ok. Bom, nós temos a tonsila palatina, que são as amígdalas, e a tonsila faríngea, que são as adenoides. As tonsilas palatinas, as amígdalas, elas encontram-se na parede lateral, tá? Na parede, estou apontando como se vocês estivessem vendo aqui, mas vocês estão visualizando na imagem. Elas encontram-se na parede lateral da parte oral da faringe, entre os dois arcos palatinos. Como você pode visualizar aqui na imagem, deixa eu apontar aqui, ó, visualizando na imagem. Tá bem? E são responsáveis, adivinha, por produzirem linfócitos. E as tonsilas faríngeas, as adenoides, você visualiza aí acima, é uma saliência que é produzida por tecido linfático, que está aí na parede posterior da parte nasal da faringe. Olha, durante a infância, em geral, se hipertrofia. Ela, durante a infância, se hipertrofia, tem uma massa considerável aí, conhecida como adenoide. Ok? E o timo? Bom, turma, o timo, ele basicamente consiste em dois lobos laterais, tá? Mantidos aí em estreito contato por meio de um tecido conjuntivo, claro, bem como todos os demais órgãos. O qual também ali forma uma cápsula distinta para esse órgão, protegendo esse órgão. Onde é que ele está situado? Parcialmente no tórax e no pescoço e se estendendo até a quarta cartilagem costal, até a borda inferior da glândula tireoide. Os dois lobos, eles geralmente variam de forma, tamanho, como vocês podem visualizar na imagem. Isso tem uma implicação, que a gente vai falar dessas implicações em aulas posteriores. O direito geralmente se sobrepõe ao esquerdo, basicamente. Você está vendo aí, ó, mas o direito ele é sobreposto ao esquerdo. Talvez na imagem não esteja tão evidente. Ele apresenta normalmente uma coloração cinzenta, rosada. É mais mole e lobulado, possui vários lóbulos aí. Falando de comprimento, normalmente a gente tem que falar da anatomia do órgão mesmo, né? Mede aí aproximadamente 5 centímetros de comprimento. 5 centímetros de comprimento, tá? Só por questão de destacar mesmo, turma, na criança ele é um órgão proeminente na porção anterior, ali do mediastino superior, na cavidade também onde está o coração. Enquanto em nós, assim, adultos já, o timo no adulto, idade avançada, ele mal pode ser reconhecido, devido ao que acontece devido às alterações atróficas que esse órgão sofre, tá? Durante seu período de crescimento, ele se aproxima muito de uma glândula quanto ao aspecto e a estrutura dele, ok? Turma, essa primeira parte era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou algo em dúvida, você pode colocar aí nos comentários, tá? Ou pode mandar mensagem também. Vou deixar o e-mail disponível. Eu respondo algumas mensagens lá via e-mail, tiro dúvidas. Vou fazer a segunda parte de linfático também, falando sobre outros órgãos linfóides. Deixa aí nos comentários alguma sugestão ou dúvidas mesmo. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, tá bom? Faça bom proveito, bons estudos. Até logo. Deixa aí, turma. Compartilhe para os seus colegas também. E esquecendo de falar isso, quem estiver precisando de aula do sistema linfático. E especialmente aos meus alunos também, que essa aula é direcionada a eles, especificamente. Abraço, turma. Até logo. Tchau.